Fala comigo, pessoal, Thiago Armentano na área, e hoje vamos falar sobre taxa de juros do Banco Central mais poderoso do planeta, do Fed, que acabou de abaixar as taxas que antes eram de 4 a 4,25, agora a gente vai ter uma taxa flutuando entre 3,75 e 4%. Lá fora a gente tem esse pequeno range, não é uma taxa exclusiva, é uma taxa que varia 0,25. E agora temos entre 3,75 e 4% a taxa de juros da economia mais forte do planeta, o que impacta também nossa economia aqui, não só a nossa, mas o mundo inteiro, já que, se você não sabe, todos os países, todas as economias, fundos, private equities, investidores institucionais, investidores pessoas físicas, se balizam no que está acontecendo na economia mais forte do mundo, no que está acontecendo com a taxa do dinheiro que seria o mais seguro do mundo. Por que, que a gente está falando que todo mundo se baliza? Imagina que você tem uma taxa de juros a 4% nos Estados Unidos, que é a economia mais pujante do planeta em termos absolutos de PIB, e aí você tem um outro país com 5% de taxa. Aí você vai falar, Thiago, eu prefiro o lugar que tem 5% de taxa. Aí eu vou te falar, depende. Qual que é o nível de inflação desses dois locais? Ah, os dois têm um nível de inflação de 4%. Então é melhor você ficar nos Estados Unidos. Thiago, mas o ganho real é zero. Independentemente disso, você vai ficar com o seu dinheiro onde você tem mais segurança, tá? Esse 1% a mais que você teria de ganho, muitas vezes não vale a pena correr o risco. Principalmente se a gente vai falando de uma economia mais emergente, uma economia de um país subdesenvolvido. Agora, existe um negócio chamado prêmio de risco. Nós, brasileiros, por exemplo, temos uma taxa de juros a 15%, certo? Com uma inflação mais ou menos de 6%. Estamos falando de um ganho real de quase 9% ao ano. Aí sim faz sentido você colocar o dinheiro aqui no Brasil, já que lá nos Estados Unidos o ganho real hoje deve estar em torno de 1 a 1,5%, quando a gente pega a taxa de juros menos a inflação. Beleza? Então, toda vez que a gente avalia onde colocar o dinheiro do ponto de vista institucional, do ponto de vista de país, a nível país também, você vai levar em consideração juros, inflação, segurança e, claro, qual que é o apetite a risco que você tem, qual que é o ganho a mais que você vai ter por correr aquele risco. Beleza? E as notícias dentro do território americano são: a gente deve ter outra reunião agora em dezembro, né? Daqui a 2 meses, mais ou menos, 45 dias, para definir a nova taxa de juros. E basicamente a gente acredita que talvez não tenha alteração. Porque a reunião de ontem, apesar de ter sido reduzida a taxa, a gente teve duas cadeiras que não concordaram com a redução. Uma delas se manteve neutra e a outra falou que não. Agora imagina isso para a próxima reunião, já que a inflação americana aí não está 100% controlada. Beleza? Mas do ponto de vista institucional, do ponto de vista global, corporativo, as empresas elas estão gostando desse nível de juros mais baixos, até porque quando a gente olha os principais resultados das empresas, já que o mundo todo temia uma recessão quando a gente avaliava as taxas de juros americanas aí acima dos 5% ou próxima disso. E mesmo assim, se a gente olhar os principais resultados corporativos que acabaram de sair e que regem também o que a gente pode esperar para as inteligências artificiais, para o nosso futuro, a gente pode ver que as empresas continuam entregando, principalmente as empresas americanas, né, continuam entregando resultados muito fortes. E aí a gente vai entrar em alguns dos principais resultados que a gente precisa avaliar, porque a gente tem uma corrida pela inteligência artificial. E aí, pô, empresas como Alphabet, Microsoft e Meta soltaram os resultados ontem, tá? Em linha com o que a gente tinha, né, no prazo que a gente tinha para
parte de juros americanos. E aí, começando pelo resultado da Alphabet, que é uma das empresas que a gente já trouxe aqui no canal e que teve momentos que eu acreditava que ela estava num momento de compra muito interessante. A gente teve a empresa passando os 100 bilhões de dólares no trimestre em termos de receitas, e o destaque foi o Google Cloud, com um crescimento bem interessante, quase 15 bi de dólares de receita. O Google, que sempre foi, a Alphabet, né, que é a dona do Google, sempre foi muito dependente de receitas provenientes de anúncios, e o cloud da empresa tem se tornado cada vez mais relevante e aos poucos tem trazido mais eficiência para se tornar um segmento lucrativo. A empresa também fechou alguns acordos, entre eles com a Anthropic, para elevar o nível de CAPEX para quase 100 bilhões de dólares, para poder investir em inteligências artificiais, em data centers, em toda a infraestrutura que a nuvem precisa e todo o ecossistema do Workspace, do Google como um todo funcionar. Tá? A gente está falando de quase 100 bilhões de dólares para frente de CAPEX e um acordo extremamente importante para que a infraestrutura dê conta de tanta coisa que as empresas de tecnologia estão entregando e estão prometendo entregar. Fora os 70 bilhões de dólares de recompra de ações que a Alphabet fez, que é a parte de retorno do acionista, que ela não necessariamente cai na conta do investidor, mas ajuda a aumentar a participação do investidor e aumentar também significativamente no longo prazo o seu recebimento de dividendos lá na frente. O dividend on cost acaba subindo muito. E agora falando para vocês também do resultado da Meta Platforms, que é a grande controladora do Instagram, do Facebook, do WhatsApp, dos principais meios e mídias que a gente utiliza no nosso dia a dia. E a gente também teve crescimento de receita e crescimento da parte de resultado operacional. A gente teve, do ponto de vista de atividade, número de usuários chegando a 3,54 bilhões, e a parte de anúncios, gastos também. O pessoal está gastando mais, em média a empresa está entregando resultados do ponto de vista da parte de inteligência artificial também, que a Meta tem colocado, principalmente agora você pode ver lá dentro até do WhatsApp, lá o Meta AI, lá a ferramenta de IA da Meta, fora toda a IA que é colocada por trás da inteligência dos anúncios. Então a empresa tem investido em data center, aumentou aí o nível de CAPEX para frente, que vai ser importante para poder entregar tanto crescimento que a empresa promete. Tem a divisão de realidade aumentada, que tem entregado resultado, mas ainda dá prejuízo. Beleza? Um ponto de atenção que a gente teve com a Meta foi o prejuízo. Na verdade, prejuízo não, né? A queda absurda, né? Quase 80% de queda do lucro da empresa. Não é que ela deu prejuízo. Mas aqui foi um ponto importante, destaque. A companhia teve encargos, teve tributos que entraram aqui, que foram provisionados e acabaram impactando o lucro. Nada com a operação redondinha, mas esses encargos não recorrentes atrapalharam o lucro da empresa, por isso que o mercado aí fez a Meta cair em mais de 10%, se a gente olhar o aftermarket. Beleza? Já a Microsoft apresentou também resultados consistentes, a operação está muito forte. A Azure entregando, subindo quase 40% quando a gente compara ano a ano. O Microsoft, a parte de cloud da Microsoft também entregando o resultado. A parte do Microsoft 365, que é aqueles combos da Microsoft, além do LinkedIn, todo mundo entregando resultado. Mas a gente teve uma falha, né, a parte de falha técnica dentro da Azure, que acabou afetando de alguma forma a operação da companhia, acabou gerando alguns ruídos e afetou o preço das ações da companhia. Bom, Microsoft continua sendo uma das empresas mais valiosas do mundo, tá ali no top 3 junto com Nvidia e Apple, e nada relevante, nenhum problema para a gente se preocupar, tá? E por que eu trago muita relevância essas discussões aqui? Porque
o mundo de AI, ele está regendo o nível de eficiência que a gente vai ter para todas as áreas nos próximos anos. Nós, como investidores, queremos acertar as empresas ou então aqueles ETFs que vão capturar esse crescimento, que vão trazer para nós valorização de patrimônio. Mas do ponto de vista da nossa casa, né, do nosso trabalho, da nossa família, tudo provavelmente vai se transformar. Os empregos vão mudar, vão se transformar. A forma com que a gente se comunica vai se transformar, já está se transformando. A forma que a gente faz tudo aquilo que a gente trabalha no dia a dia. Se você é contador, vai mudar. Se você é advogado, vai mudar. Se você é um analista de ativos globais, como eu, já mudou. A gente utiliza AI o tempo todo. Então, essas empresas, elas regem o futuro da humanidade como um todo, tá? E a AI já estão, as AI já estão cada vez mais verticais, já estão cada vez mais pontuais e resolvendo problemas específicos. Então, isso vai mudar. Como a gente tem as relações de trabalho e relações pessoais nos próximos anos, fora o ganho de eficiência que a gente terá para as empresas que devem entregar lucros maiores. A Amazon, inclusive, recentemente divulgou que vai demitir mais de 14 mil funcionários, podendo chegar até 40 mil funcionários, um impacto realmente muito relevante, tá? Além disso tudo, a gente teve algumas tensões a nível global, o presidente Lula indo conversar com o presidente Trump. E se você não viu, eu falei sobre isso nesse vídeo aqui, que eu vou deixar no final aqui do conteúdo. Mas antes disso, eu quero fechar com a política asiática. O Banco do Japão também decidiu mexer nos seus juros, já que teve reunião lá, só que eles mantiveram a taxa de juros. Teve gente que esperava uma decisão diferente, tá? Mas os japoneses, eles priorizam estabilidade, né? Por muito tempo a gente teve o Japão com juros negativos, para quem não sabe. Ou seja, se você deixasse seu dinheiro parado lá, você perderia dinheiro. Beleza? Pessoal, eu acho que eu consegui trazer o que a gente teve de mais importante no dia de ontem, que foi para nós um grande balizador do que a gente pode ter ainda em dezembro e ano que vem. Existiam projeções que a gente podia ter até 3 cortes de juros nos Estados Unidos, desde que desemprego e taxa de inflação tivessem, de certa forma, dentro do controle daquilo que o Fed acredita, mas agora a gente não tem tanta certeza assim. Beleza? Tamo junto, um grande abraço e como eu falei, vou deixar esse outro vídeo aqui na tela para você continuar me acompanhando. Se você não é inscrito no canal, você é maluco, se inscreve, ative as notificações e deixa o like aqui. Tamo junto, um grande abraço e a gente se vê lá.